E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar sobre um tipo de fundação que é muito utilizada, certo? Uma das mais utilizadas em 90% das obras de pequeno porte, mas pouco conhecida. Então aí você me pergunta, como assim? É muito utilizada e pouco conhecida. A gente vai falar da sapata. Então, nas obras, pessoal, que a gente executa por aí, 90% das obras, os construtores, os pedreiros, mestres de obras, alguns chamam de sapata, quando na verdade o que eles estão utilizando é um bloco sobre uma estaca. E por que tem diferença não só do nome propriamente dito, mas do comportamento que essa estrutura tem quando está descarregando as cargas ali no solo? Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, quando a gente tem uma estrutura que ele tem um pilar chegando e que ele tem uma estaca embaixo, aquilo não é sapata, certo? Sapata é quando você tem um pilar chegando, certo? E não tem nada aqui embaixo. Por quê? Qual a diferença, pessoal, desses dois elementos? A sapata, ela trabalha descarregando os seus carregamentos pela base. Então, todo o carregamento da sapata, que vem dos pilares, das vigas, das lajes, de toda a estrutura, é descarregado na sapata e distribuído pela base da sapata. Já um bloco sobre uma estaca, que popularmente chamam de sapata nas obras, é um tipo de fundação profunda, onde esse bloco de coroamento, ele é responsável por transmitir as cargas para estaca. E as estacas, elas trabalham por resistência de ponta, ou seja, o carregamento é concentrado na ponta da estaca, ou por atrito lateral. Quando o solo ele comprime essa estaca, né, por mais que eu aperte aqui, né, se eu aplicar uma carga muito excessiva, lógico que eu vou conseguir movimentar essa estaca. Mas basicamente, né, o comportamento de um bloco sobre uma estaca é comprimir essa estaca trabalhando por resistência de ponta e atrito lateral. E aí a gente já viu uma diferença, pessoal, gritante na metodologia e na execução dessa fundação e principalmente como essa fundação vai trabalhar. Por quê? Porque uma estrutura, ela só trabalha não como ela foi projetada ali pelo engenheiro, mas como ela foi executada. Como ela foi executada ali no canteiro de obras. Que por muitas vezes o engenheiro faz um projeto e não acompanha a execução desse projeto, e muitas vezes é feito de forma errônea, pulando algumas etapas, com os vícios construtivos. Então a estrutura não se comporta como ela foi planejada, e sim como ela foi executada. E é fácil a gente entender isso, porque, pessoal, um projeto, uma obra, uma edificação, seja ela de pequeno porte, de grande porte, quando a gente fala em concreto armado, a gente está falando concreto e aço, onde concreto, os elementos estruturais trabalham de maneira isolada de todo o resto da estrutura. O que isso quer dizer? É comum você ir em prédios, você ver todo o esqueleto do prédio sendo erguido. Depois que todo o esqueleto do prédio é erguido, são erguidos as paredes e deixa-se um espaço para fazer o encunhamento. Ou seja, estou querendo dizer que a estrutura tem que deformar. Depois que ela deformar, eu faço o encunhamento com material de baixo modo de elasticidade, ou seja, para essa viga não passar carregamento para alvenaria. Então, é diferente como a gente constrói. Eu mesmo construo no padrão que muita gente constrói. Paredes, pilares, vigas em cima da parede, e aí toda aquela carga que era para ir por os pilares, ela vai ser distribuída na alvenaria. Então, a alvenaria que no projeto, né, que no projeto seria uma alvenaria de vedação, na realidade das obras, ela trabalha como uma alvenaria estrutural. Ou seja, aqueles pilares que foram dimensionados, que foram calculados em concreto armado para trabalhar como nos prédios que a gente vê, ele vai trabalhar de forma diferente. Por quê? Foi projetado de um jeito e foi executado de outro. Então, aqueles pilares que, teoricamente,
teriam que distribuir cargas pontuais, ou seja, porque a viga, as lajes descarregam nas vigas, as vigas descarregam nos pilares e os pilares para a fundação. E quando essa carga chega na fundação, pessoal, ela chega como uma carga pontual, ou seja, né, teoricamente, as cargas vão por rigidez, né, da estrutura. Quanto mais rígida a estrutura, as cargas tendem a se deslocar para os pilares mais rígidos da obra. Então, elas descarregariam pelos pórticos ali, pelos pilares mais rígidos e levaria para a fundação. Só que como a gente executa a obra, aquela carga que seria pontual, ela não é mais pontual, ela torna-se uma carga linear em toda a fundação. E aquele baldrame lá embaixo, que você projetou para receber só as cargas do pavimento em questão, já começa a receber cargas do pavimento superior. Por quê? A viga vai em cima da parede, a viga deforma, a alvenaria deforma, que deforma a viga de baixo, que leva para a viga baldrame. Então, a princípio, como foi calculado, que seria uma carga pontual, não é mais uma carga pontual, é uma carga linear em toda a parede. Então, essa viga, teoricamente, essa viga baldrame, ela está trabalhando como uma viga de fundação. Né? Uma viga de fundação é aquela que você considera a resistência do solo e vai subindo as suas paredes e todo o carregamento vai sendo distribuído naquela viga, né, viga de fundação, como de fato a alvenaria estrutural trabalha. Então, o modo que a estrutura é projetada, muitas vezes ela não trabalha da maneira que ela é executada. Então, ela vai se comportar da maneira que ela é executada. Então, por isso, pessoal, que muitas patologias que acontecem em obras, principalmente em obras que não têm um acompanhamento técnico de uma pessoa especializada que entenda o comportamento da estrutura, esse tipo de patologia acontece. Por quê? Porque se projeta de um jeito e se executa de outro. Então, em uma obra que tem uma pessoa entendendo como a estrutura vai se comportar conforme ela vai sendo construída, evita muitas patologias, entendeu? Então, é muito importante a gente entender os processos construtivos, as etapas que tem uma obra, porque como é que a gente vai fazer um conserto em uma coisa se a gente não sabe como aquilo ocasionou? Então não tem como você dar um diagnóstico sem saber o que tem por trás daquilo. E quando você sabe como a estrutura está se comportando, é comum que você saiba quais as patologias que vão surgir se caso vier alguma falha, ou uma falha de projeto, ou falha por má execução, um vício construtivo, ou por material de baixa qualidade. A gente sabe que obras de pequeno porte não têm um controle tão rigoroso em concretos. Talvez seja por isso, né? Grande parte das obras que a gente vê por aí não tem tantas patologias com relação a pilares, porque aqueles pilares que foram dimensionados para receber 10, 15, 20 toneladas, eles não estão recebendo menos da metade da carga, porque toda a carga foi para a alvenaria. E aí o que acontece? E aí a gente ouve falar, né? Eu calculei uma viga como se fosse uma viga aérea. Né? Esse é o jargão popular que a gente usa nas obras. Viga aérea é aquela viga que, teoricamente, é uma viga realmente que não tem nada embaixo. Só que todas as vigas, tanto faz ter parede embaixo como não ter, elas são calculadas da mesma maneira. Só que o problema em obras de pequeno porte é porque se faz a alvenaria, se faz a viga em cima da alvenaria, e aí o construtor pensa, se tem uma alvenaria embaixo, eu posso reduzir a seção da minha viga. Se eu ia fazer uma viga de 30, posso fazer uma viga de 20, 25, que aí já não tem a função de viga, porque uma viga é um elemento que vence um vão. Isso quer dizer o quê? Que ela tem a capacidade de transmitir os esforços para os outros elementos. A partir do momento que ela não tem capacidade de realizar a função que ela foi projetada, ela não é uma viga, ela é uma cinta. Então ela acaba funcionando como uma cinta. Então a pessoa coloca uma cinta em cima da alvenaria, e aí ouve-se falar, se você tirar a parede, teoricamente a viga teria que resistir. Realmente, se fosse uma viga, ela realmente resistiria. Será que se eu tirar aquela parede ali,
a viga, por ter uma baixa inércia, ela não vai sofrer uma deformação excessiva? E se ela sofrer essa deformação excessiva, todos os elementos que estão em cima não vão se deformar? Então, esse é o cuidado, pessoal, que a gente tem que ter em obras de pequeno porte. Então, esse foi um recado, é o método que eu uso nas minhas execuções de obra, no canteiro de obra. Então, queria compartilhar isso com vocês. E se vocês gostarem do vídeo aí, se inscrevam no canal e até uma próxima.